No próximo capítulo de Iludida, Volkan vai descobrir que viver uma vida dupla é muito fácil, até as duas mulheres descobrirem que você está tentando enganar as duas ao mesmo tempo. Depois de dar uma última oportunidade para o marido confessar a traição, Asya percebe que Volkan não pretende mudar. E, enquanto ela começa a colocar seu plano em prática, uma bomba explode na vida dele. Derin está grávida. Agora, Volkan vai finalmente fazer uma escolha? Ou vai continuar tentando manter Asya de um lado e Derin do outro, como se estivesse administrando duas agendas? E tem mais uma pergunta. Afinal, quem está controlando esse jogo? Volkan, Derin ou Asya? Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários. Se você fosse Asya, conseguiria perdoar uma traição? Ou, depois de descobrir tudo, faria Volkan pagar por cada mentira? No capítulo anterior, Asya finalmente colocou Volkan contra a parede. Ela perguntou, diretamente, se existia outra mulher. E, naquele momento, Asya deu a ele uma oportunidade que talvez muitas pessoas não dariam. Ela disse que, se Volkan contasse a verdade, terminasse o caso e fosse sincero com ela, poderia até perdoá-lo. Porque, apesar de tudo, ela ainda o amava. Ou seja, Volkan teve uma última chance. Era só dizer a verdade. Mas não, ele negou tudo. Olhou nos olhos da esposa e mentiu. E, como se isso não fosse suficiente, ainda ficou nervoso porque Asya estava desconfiando dele. Olha a inversão. O homem trai. O homem mente, e a esposa é que quase parece culpada por fazer perguntas. Volkan já está tão confortável dentro da própria mentira que parece acreditar que o problema não é a traição. O problema é Asya ter descoberto. E é aí que alguma coisa muda dentro dela. Até aquele momento, Asya ainda queria acreditar que o marido poderia confessar. Agora, ela entende que ele não vai entregar a verdade. Ela vai ter que arrancar essa verdade dele. Então, se Volkan decidiu continuar jogando, Asya também entra no jogo. Só que agora ela conhece as regras. Enquanto isso, Derin continua pressionando Volkan. Ela quer que ele termine o casamento. E Asya começa a movimentar suas próprias peças. Pouco tempo depois, Asya chega e encontra Volkan falando ao telefone com Derin. E o desespero dele é imediato. Ele desliga na cara dela. E vamos combinar? Ele não desligou porque a conversa tinha terminado. Desligou porque Asya apareceu. Volkan não está tentando acabar com a traição. Ele está tentando evitar ser pego. Mas Derin não aceita muito bem ser tratada como segredo. Ela liga novamente. E Asya observa Volkan ficando completamente apavorado. Logo depois, chega a notícia que muda tudo. Derin está grávida. Volkan fica pálido. Asya percebe. E pergunta se está tudo bem. Mas ele, é claro, inventa mais uma desculpa. Diz que é uma crise no trabalho. Ah, sim, porque aparentemente, para Volkan, a amante grávida agora faz parte dos problemas profissionais. Ele sai imediatamente e vai encontrar Derin. E ela confirma: está grávida. Agora, o homem que achava que conseguia administrar esposa, amante e uma vida dupla acaba de descobrir que a situação ficou bem maior do que ele imaginava. Porque, até aquele momento, ele podia adiar decisões. Agora existe um filho nessa história. E Volkan fica encurralado. Mais tarde, ele acaba fazendo uma das confissões mais reveladoras de toda essa história. Volkan diz para Deria que não sabe viver sem Asya. Mas também não sabe viver sem Derin. E pronto, está aí o problema. Talvez Volkan não esteja tão confuso quanto parece. Ele simplesmente não quer abrir mão de nenhuma das duas. Só que a vida não funciona assim. Você não pode montar uma família de um lado, manter uma amante do outro e esperar que, no fim, todo mundo aceite a situação. Ou melhor, até pode tentar, mas uma hora a casa cai. E a casa de Volkan já começou a balançar. Enquanto isso, a mãe dele é internada em estado crítico, aumentando ainda mais a tensão. Mais tarde, quando Volkan chega em casa, ele conversa com Asya e diz que já resolveu tudo. Diz que aquele problema da manhã, que o fez sair correndo, já está solucionado. E que agora está tudo bem. Só que nós sabemos qual era o problema. Derin. E Asya interpreta essa conversa de uma maneira completamente diferente. Ela acredita que Volkan terminou o caso. Que ele finalmente escolheu ficar com ela.
E, por um momento, aquela esperança volta. Os dois passam a noite juntos, como marido e mulher. E Assia acredita que talvez ainda exista uma chance para aquele casamento. Só que essa esperança dura pouco. No meio da noite, Volkan levanta escondido para atender uma ligação de Derin. E Assia vê tudo. Nesse momento, qualquer dúvida que ainda existia desaparece. Ele não mudou. Ele não terminou o caso. E provavelmente nunca teria terminado por vontade própria. Depois de passar a noite com Assia e deixar que ela acreditasse que tudo estava resolvido, Volkan já está escondido, falando com a amante poucas horas depois. Aí fica difícil defender esse homem, viu? Ele não escolheu Assia. Não escolheu Derin. Naquele momento, Volkan escolheu continuar mentindo. E é aí que Assia muda completamente de postura. No dia seguinte, ela procura um advogado para se informar sobre o divórcio. Essa decisão é importante, porque antes ela ainda estava tentando descobrir se existia alguma possibilidade de salvar o casamento. Agora, ela começa a pensar em como sair dele. Mas existe um problema. O advogado explica que Assia precisa conseguir provas da traição. E isso muda novamente o jogo. Porque Assia já sabe de tudo. Mas saber não é o mesmo que provar. Agora, ela não precisa mais descobrir quem é Derin. Ela precisa reunir provas contra Volkan. E, enquanto ele continua vivendo normalmente, achando que ainda consegue controlar a situação, Assia começa a agir em silêncio. Do outro lado, Derin também está cheia de esperança. Agora que está grávida, ela acredita que Volkan finalmente vai deixar Assia e assumir ela e o bebê. Ou seja, as duas mulheres ainda estão esperando uma decisão. Assia achava que ele tinha escolhido o casamento. Derin acredita que ele vai escolhê-la. E Volkan continua sem resolver a própria vida. Até que Assia e Derin se encontram na biblioteca. E essa conversa é uma verdadeira troca de farpas. Derin deixa claro que não pretende abortar o bebê. E então vem uma revelação que destrói completamente o pouco que ainda restava de esperança dentro de Assia. Até aquele momento, Assia acreditava que a relação entre Volkan e Derin durava apenas 3 meses. 3 meses já seriam dolorosos o suficiente. Mas Derin revela que não. Eles estão juntos há 2 anos. 2 anos. E Assia fica em choque. Porque agora ela percebe que não descobriu uma aventura recente. Descobriu uma segunda relação. 2 anos de mentiras, 2 anos de desculpas, 2 anos em que Volkan conseguiu olhar para ela e fingir que nada estava acontecendo. E essa descoberta é devastadora por um motivo. Assia não vai questionar apenas o marido. Ela provavelmente vai começar a questionar a própria vida. Porque, quando você descobre uma traição de alguns meses, a confiança é destruída. Mas, quando descobre que foi enganada durante 2 anos, começa a surgir uma pergunta muito pior. O que, afinal, era verdadeiro nesse casamento? Quantas vezes Volkan mentiu? Quantas desculpas ele inventou? Quantas vezes Assia confiou nele sem imaginar que ele estava vivendo uma vida paralela? E, depois dessa revelação, Assia parece mais determinada do que nunca a se separar. Mas será que esse divórcio vai ser apenas um divórcio? Eu acho que não, porque Assia está sofrendo muito. E agora ela sabe que esse sofrimento não começou há 3 meses. Volkan enganou, manipulou e mentiu para ela durante 2 anos. Então, talvez Assia não queira apenas colocar um ponto final nesse casamento. Talvez ela queira que Volkan sinta um pouco da dor que causou. E isso torna tudo ainda mais interessante. Porque Assia não está mais agindo como uma mulher desesperada tentando salvar o casamento. Ela está sofrendo, mas está pensando. Está observando, está procurando informações, está procurando provas, e uma pessoa machucada, que para de agir por impulso e começa a fazer planos, pode se tornar muito mais perigosa do que alguém que simplesmente explode de raiva. Então, afinal, quem está controlando esse tabuleiro? Derin, que acredita que a gravidez vai obrigar Volkan a escolhê-la? Volkan, que ainda acredita que consegue manter as duas? Ou Assia, que já descobriu a verdade e começou a preparar os próximos movimentos. Porque Volkan pode até achar que está movendo todas as peças, mas, talvez, sem perceber, ele esteja caminhando diretamente para o próprio checkmate. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Depois de descobrir que Volkan manteve uma relação com Derin durante 2 anos, o que vocês acham que Assia deve fazer?
Pedir o divórcio imediatamente? Expor toda a verdade? Ou fazer Vulcan pagar por cada mentira antes de colocar um ponto final nesse casamento? Deixem a opinião de vocês nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal para acompanhar os próximos capítulos de Iludida. Porque, depois dessa descoberta, a guerra entre Asya, Vulcan e Derin está apenas começando.